Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Lembrando que hoje é dia 27/6 de 2019, são exatamente 14 horas e 58 minutos. Já chegou ao nosso planeta Terra mais de 67 milhões de novas gerações. E quero agradecer aos internautas pelos seus comentários, pelos seus likes, pelos seus compartilhamentos. Quero agradecer o comentário da Leni. Eu sou luz. Sim, ela respondeu aqui. Yeshua é nosso mestre e devemos seguir o seu exemplo. É isso aí. E ela respondeu isso até mesmo porque a Leni é uma pessoa que ela é teóloga, né, e está buscando também muitas informações, descobertas novas que estão se revelando no planeta. Lembra aquela passagem que Jesus fala que não haveria nada em oculto que não viria a ser revelado? Ele englobou em todos os aspectos que você possa imaginar. E está vindo tudo à tona. E agora, recentemente, inclusive ela fez uns comentários, conversou comigo, né, e outros internautas também. Foi revelado recentemente, agora nesse século, né, sobre as tábuas sumerianas e está se espalhando pelo mundo inteiro. Eu acredito que foi nesse século ou século anterior. Né? Não, nesse século. Nesse século. O que eu quis dizer é nessa década, né? Mas não é nessa década, não. Nesse século, agora, século 21, tá? Foi revelado e descoberto as tábuas, que são as tabuletas, também se fala, sumerianas, dos sumérios, né? E nela contém a história que nós pensávamos que a Bíblia era a única verdade. E, na verdade, o que acontece? Essas tábuas sumérias, ela revela a história que está na Bíblia. A diferença é que quando a arqueologia, junto com os historiadores e pesquisadores, começaram a fazer o levantamento do tempo que tem as tábuas sumérias, eles descobriram que elas são mais de 1000 anos, mais antiga do que a Bíblia. Isso dá-se a entender o quê? E a revelar o quê? A humanidade. Revela-se que, na verdade, já que ela é mais antiga do que a Bíblia e tem a mesma história do Velho Testamento, então a Bíblia, ela é uma cópia das tábuas sumérias. E foi descoberta agora no século 21. E isso criou um impacto muito grande. E um impacto maior é que a Igreja Católica, entre outros governos do mundo, tentaram manter isso em segredo. Mas, graças a Deus, ao Criador, Ele mesmo o permitiu, sabemos que tudo é permissão, que toda a humanidade tivesse acesso às informações dessas tabuletas ou tábuas sumerianas. E ali fala sobre o Jardim do Éden, fala sobre a Torre de Babel, fala sobre a criação do homem. Só que ela traz uma informação mais profunda do que a Bíblia. Ali ela não chama Jeová como nós chamamos de Jeová. Ali Jeová é Enlil. Então você tem que estudar sobre a história de Enlil. Saber quem é Enlil. Enlil é N-L-I-L. Enlil. E ali também fala sobre a história, né, de Enki. E-N-Q-I. Enki, tá? Então ali fala sobre a história de Enki. Enki e Enlil. Enlil é Jeová, tá? E Enki é Satã, que é Satanás.
Então você tem que estudar toda a história para saber o que está acontecendo, né? E, por que Jesus não volta? O que está acontecendo? Né? E a história ali, ela se aprofunda dentro do Velho Testamento, mas da parte sumeriana, e você vai descobrir muita coisa que você não sabia. Tá me entendendo? Então tem muito internauta entrando em contato comigo, como a Grace. Poxa, então quer dizer que tem muita coisa que eu pensei que era uma forma, de um jeito, e na verdade é de outra, né? Na verdade é de outro. Mas o que acontece? Quando você começa a orar, você tem que orar. Orar. Tem uma internauta que entrou em contato comigo, eu citei o nome de algumas aqui, mas tem outras que eu não lembro o nome, e falou, pastor, comecei a orar. E Deus começou a me revelar as coisas. Aí eu perguntei a ela, mas que Deus? O Deus de D minúsculo ou o Deus de D maiúsculo? Ela, não, o Criador. Aí eu falei, porque o Criador mesmo, ele não tem nome. Esses nomes que dão aí, não é ele. Ah, mas não é ele, Elohim, Jeová, nada disso, não é ele. O Criador, ele não se revelou como nome. Vou te dar um exemplo prático dentro da própria Bíblia, mesmo com as contradições que existem lá. Eu já falei que tem mensagem, que tem sentido, e você vai dentro. E é até bom que existam as contradições para te despertar. Jesus, Yeshua, em momento nenhum, ele chama a Deus pelo nome. Por quê? Ele sendo mestre, ele sendo enviado por ele. Ele chama o tempo todo de Pai. Ele não poderia falar nos ensinos dele, nos estudos, quando for orar ao Pai, pode chamá-lo pelo seu nome e falar-se o nome dele? Não. Ele chega até a falar Senhor. Senhor, entre aspas, ele estava demonstrando um temor, que é respeito. O temor não é ter medo, é respeito. Tá? Agora, ele mostra o Pai quando ele fala na parábola do filho pródigo. Entendeu? Quando ele mostra o filho pródigo, ele mostra ali o que é o pai. O filho saiu da casa e errou. O filho somos nós. E quando voltou, foi recebido com todos os erros e falhas, independência que buscava aquele filho. Quando ele voltou, o pai o abraçou. Ali Jesus, Yeshua, ele quer mostrar o quão grande é o amor infinito, a sua misericórdia eterna do Criador. Totalmente diferente de um ser que tem nome, tá? Que se intitula Deus e que age com vingança, com ira, com cólera, sacrifícios, que persegue povo, que amedronta, que ameaça, que é esse do Velho Testamento. É por isso que Jesus ele fala no Evangelho de João, capítulo 8, lá no finalzinho, versículo 30 e pouco, por aí, quando os judeus falam que eles seguiam a Abraão, que o pai deles é Abraão, né? E que Abraão aprendeu com o pai, e você vai ver uma dualidade ali no Velho Testamento. Se você for ler o Velho Testamento, você vai ver que é uma dualidade ali, como se fosse briga de seres, de deuses, tá? Porque um vem com amor e outro vem com dor, né? E se você for analisar bem, você que é espiritual, que busca o mundo espiritual como eu, já falei que eu tenho a vivência no mundo espiritual, sei quando eu estou aqui dormindo e quando eu estou lá, e meu corpo está aqui dormindo. Quem acompanha meus vídeos vê, né? Teve muitos cristãos aí que investiram, começaram a assistir meus vídeos e canalizar informações, como 2 Coríntios 12, né? Que fala que Paulo conheceu um homem que foi ao terceiro céu, fora do corpo, e depois começaram a buscar e viram que não foi o único Paulo. Existem, além da Bíblia, vários ensinamentos a respeito disso. Existem outros ensinamentos também, fora da Bíblia, livros e mais livros que falam sobre homens e mulheres, porque nós não somos o corpo físico, nós estamos nele e queremos sair desse corpo,
sair dessa dimensão para dimensões maiores. Mas existe uma luta, uma batalha muito grande que nos prende aqui ainda. Mas isso está acabando. A libertação já chegou para muitos. Existem muitos seres que estão ascendendo, estão deixando o planeta. Tá? Isso eu estou vendo no mundo espiritual. Estão deixando a quarta dimensão. Após o seu término no corpo físico, estão conhecendo outros mundos, outros lugares, na quinta dimensão em diante. E, ao mesmo tempo, estamos lutando para que essa barreira continue sendo rompida e cresça cada vez mais, para que a Terra, o planeta Terra, esteja completamente, liberto, e esses seres, se não houver uma remissão da parte deles, eles saem daqui e procurem outros lugares. Então, nós não estamos preocupados, eu, por exemplo, eu não estou preocupado com o título de A, de B, se Enki fez isso, ou se Enlil fez aquilo. Não estou preocupado. A minha preocupação é em cima da moralidade. Eu tenho, desde o início dos vídeos, eu falo sobre moralidade, integridade, honestidade, sinceridade, Eu falo sobre igualdade. Não tem um povo separado e os outros povos fazem acepção. O Deus que eu prego é um Deus de amor incondicional. Quando se entra o amor incondicional, a paz incondicional, é para todos, porque nós somos todos uma família. Estamos em corpos físicos e aceitamos voluntariamente vir para cá. Até mesmo muitos se penetraram neste mundo de outras dimensões superiores para despertar você que ainda está preso na terceira e na quarta dimensão. Muitos seres vieram da quinta e da sexta dimensão para justamente despertar, romper as barreiras. Então, muitos internautas estão me perguntando a respeito disso, tá? Muitos. Então, você tem que estudar. Eu não vou dar um estudo sobre um assunto que já existe aí. Você tem que estudar, canalizar, tá? Levantar, ajuntar as peças do quebra-cabeça de quem é Enlil nas tábuas sumérias e na Bíblia, tá? Que é Jeová, e Enki, que é Satã. Aí, Satanás, você vai se surpreender sobre muitas informações que você vai ter. São seres, tá me entendendo? São seres que acontece. Você vai entender, por exemplo, que lá no Jardim do Éden, simbolicamente, porque que Enki, que é Satã, ele deu a Eva o conhecimento do bem e do mal. Aí você vai entender que a intenção dele era de mostrar os dois lados mesmo. Como quem diz, o Enlil, que é Jeová, ele só quer que você conheça o lado bom. Ele quer te ocultar o lado ruim. Tá me entendendo? Você quer conhecer? Tanto é que a gente vê que é o livre-arbítrio. Por exemplo, eu quero conhecer tudo. Eu tenho isso comigo. Eu já tenho conversado com Deus e Deus tem me revelado. Quando você começa a buscar, tem pessoas que não quero conhecer esse outro lado, não. Eu quero conhecer. Porque como que você vai falar de um assunto ou entrar num estudo, numa conversa sobre algo que você nem conhece? Você vai se afastar. Eu não, eu quero conhecer, eu quero aprender. Como que eu vou, por exemplo, eu vou julgar um budista, e olhando aquele budista, é um cara de bem, de família, não falta nada em casa, uma pessoa excelente, eu vou condenar uma pessoa só porque ela é budista. Enquanto que ele é um bom samaritano, como Jesus deu exemplo. Jesus pegou 2 religiosos de propósito e pegou um bom samaritano que não tinha nada a ver com religião, principalmente judaica. Ele era samaritano, Jesus fez de propósito. E deu um exemplo. 3 passaram pelo mesmo caminho. O sacerdote, que é considerado um pastor,
um levita que é considerado um músico e um bom samaritano que não tem consideração nenhuma. Havia um homem caído no meio do caminho e precisava de ajuda. E dos 3 que passaram, só um ajudou, que foi o último que passou, o samaritano. Ele pegou aquele homem e ajudou aquele homem e cuidou daquele homem e até aquele homem se recuperar. E aí Jesus pergunta à multidão: quem merece a vida eterna dos 3? Os religiosos ou o não religioso? E todo mundo foi obrigado. Todo mundo foi obrigado. Os sacerdotes até saíram fora. Sacerdotes, levitas, todos os religiosos ali ficaram abatidos. Quem aceitou? O bom samaritano. Por quê? Por causa da atitude dele de bondade. E lá no Evangelho capítulo 8, como eu falei no início, Jesus chega a falar para eles, para os judeus: o pai de vocês, o Deus de vocês, ele fala assim, é o diabo. Tá me entendendo? Olha o que ele fala. Só que eles estavam estudando a lei do Velho Testamento. Eles estavam estudando os 10 mandamentos, todas as leis do Velho Testamento. E Jesus ainda fala mais. Ele fala: ninguém conheceu a Deus a não ser a mim. Que ele estava dizendo: o que vocês conheceram daqui para trás, para o Velho Testamento, o único que teve acesso direto ao Pai fui eu. Vocês não tiveram acesso ao Pai. Vocês tiveram acesso a Enki, tá? E a Enlil, tá? E outros seres, daí por diante. Mas você vai ver que nesse confronto desses seres, tá? Que muitos dizem são comandantes, né? Uns dizem que Enlil era comandante, né? E é comandante até hoje. Enlil ainda existe. É um ser no mundo espiritual, eternidade. E Enki, um cientista. Naquela parte que a Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Ali estava Enki presente, porque é o que? É um cientista, tá? E segundo algumas informações, todo o conhecimento do mundo espiritual, eles sabiam que estavam todos ali presentes. Quando ele fala façamos, haviam outros também, tá? Mas para isso você tem que estudar a história de Enki. Tem o livro de Enki, tá? Procura na internet. Eu vou ver se eu coloco na descrição, mas independente da descrição, procura o livro de Enki, aí tem primeira parte, segunda parte, e tem a história de Enlil, tá? Então você tem que buscar, tá bom, pessoal? Aí você vai despertar. Agora, um detalhe: esses estudos, tá? Tem as tábuas sumerianas, você tem que buscar, tá? As tábuas sumerianas também, e ler ou ouvir em áudio, tá? Existem hoje livros escritos sobre o assunto. Tem que ler sobre os Anunnakis, porque eles faziam parte, tá? Dos Anunnakis. Para você entender toda a história, juntando e montando quebra-cabeça, como muitos já estão. Existem inúmeros vídeos de pesquisadores, teólogos, historiadores, arqueólogos, que mostram e provam. Por exemplo, como é que pode, naquela época, das tábuas sumerianas, você vai ver que foram esculpidas nas pedras há mais de não sei quantos milênios atrás, nem sonhava ainda em lançar-se a Bíblia Sagrada, em escrever a Bíblia Sagrada. Muito e muito antes. Estou falando de milênios atrás, antes de escrever a Bíblia, tá? Esculpiram em pedras desenhos de disco voador, desenhos de submarino esculpido na pedra, né? Desenhos de seres que visitaram a Terra, desenhos de avião. Como que pode, numa época dessa? Tá? A civilização sumeriana era uma das mais evoluídas, ou até melhor dizendo, a mais evoluída da época. Tá? Uma das primeiras e a mais evoluída. Então, o que acontece? Se você não fizer um levantamento,
você não vai entender o que está acontecendo. Então, meu amado, minha amada, segundo o que as pessoas vêm me perguntando, deixa eu abaixar aqui o áudio. Segundo o que as pessoas vêm perguntando, se você não buscar, não fizer um levantamento, você não vai entender. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão buscando. Lembra da linha do pensamento que eu mostrei uma vez aqui no quadro? Eu peguei o quadro e coloquei uma linha, né? Uma linha. Eu poderia até utilizar isso aqui como uma ilustração. Vamos supor que aqui é o presente. Você tem que buscar do presente para o passado. Você tem que olhar daqui para trás, investigar. Você tem que olhar para frente, mas você tem que investigar do presente para o passado. Você tem que ir do consciente ao subconsciente e ao inconsciente para descobrir nisso os desbloqueios que há na sua consciência vai saindo e você vai despertando e entendendo o que está acontecendo. E está vindo tudo à tona aí agora. E aí você vai começar a montar outro quebra-cabeça. Muitos já foram montados. Estão se montando vários quebra-cabeças e as pessoas estão despertando. É onde se fala o despertar da consciência. Estão entendendo tudo, né? E cada vez mais nisso você se liberta, você ajuda a libertar outros e ainda ajuda a libertar o planeta Terra dessa prisão. A prisão já foi, como eu já falei, arrombada, já foi quebrada, já foi arrebentada, né? Então está na hora de cada vez mais a gente arrombando mais, até libertar totalmente o plano físico, o plano espiritual, que influencia no plano físico, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nessa descoberta, nessa busca, vocês continuem investindo no que eu sempre falei, que é independente do ser, é a sua salvação individual. E quando eu falo da salvação individual, é você se preocupar em primeiro lugar, amar ao Criador e ao próximo. Investir, se você ama na igualdade, não fazer acepção de ninguém, e nem de povos. Não tem povo judeu específico, e nem povo chinês específico, e nem o meu povo brasileiro específico. Todos somos irmãos. O judeu, o muçulmano, o chinês, o russo, o americano, o alemão só estão em corpos físicos, porque no mundo espiritual somos todos iguais. Então, igualdade, tá? Isso é investir na salvação e isso é evolução. Evolução também se você investe em igualdade, você não faz acepção de pessoa. Se você faz acepção, está na hora de começar a trabalhar e não fazer mais. Porque se você não sabe, eu vou te revelar algo do mundo espiritual, tá? A acepção de pessoas alimenta as trevas. Eles se alimentam energeticamente da acepção de pessoas. Do ódio. Porque se você não tem amor, você coloca o ódio, você alimenta as trevas. Além de acepção de pessoas, tá? Você não vai fazer mais, você vai investir na igualdade. Então você vai investir na sinceridade. Você vai investir na verdade e vai buscar cada vez mais. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E você vai se libertando. Como muitos estão entrando em contato comigo, eu estou me sentindo melhor. Hoje eu sou uma outra pessoa. Estou cheio de depoimento aqui. Quem vê meus vídeos, eu leio. Eu coloco o áudio de algumas pessoas que eu peço autorização. Pode falar? Tem aí vários vídeos. Quem acompanha meu canal sabe disso, né? Assim como a Leni tem vários, né? Então você vai investir também na verdade. E na medida que você for buscando, você está se libertando dos bloqueios que há na sua consciência, né? Vamos lá. Outra coisa. Comunhão com todos. Está entre os amigos bons.
que te trazem coisas que vão te ajudar a evoluir, tá? Que você tem que conciliar a comunhão com evolução. Então você tem que estar com pessoas que vão te ajudar a te levantar. Te levantar em que sentido? No sentido espiritual, de consciência, racional, no sentido racional. Não irracional, mas racional, tá? Então, além disso, você vai buscar também, deixa eu baixar o áudio aqui. Você vai investir também no quê? Você vai investir, deixa eu colocar aqui no áudio. Você vai investir também, além da humildade, por mais que você conheça, que você saiba de inúmeras informações, você vai ser humilde. Você vai se manter na humildade, na simplicidade. Você não vai se achar melhor que ninguém é melhor que ninguém. Às vezes, isso faz parte do nosso ego, né? Ego humano. Mas você tem que procurar fortalecer o seu espírito para que ele seja maior do que o seu corpo humano, no sentido da consciência. Não deixar isso subir a cabeça, tá? Por você, eu sei mais do que o outro não sabe. Outras vezes vai falar heresia, é porque ele não sabe, está no primário. Vamos olhar sempre dessa forma. Você já está no ginásio, na faculdade, ele está no primário, ele vai falar heresia, é isso, é aquilo, não. Ele não está buscando. Então ele vai pelo que o outro fala, sem buscar e sem orar, sem fazer um levantamento. Então você tem que manter a simplicidade e a humildade. Outra coisa, né, que vai te ajudar muito a você evoluir, a você crescer, a você despertar, a você se desbloquear. Eu sempre falo aqui, a integridade. Integridade. O que é integridade? Uma pessoa íntegra. Ela não aceita suborno, esquema. Ela não se envolve em trambique, em malandragem, em armação. Ela é o que ela é. Ela coloca a mão onde ela pode. E ela não aceita nada de esquema, armação. Pô, aí compra um celular aí, baratinho aí. Quanto custa esse celular na loja, irmão? R$2.000. Tá querendo me vender por 300? Novinho. Da onde é esse celular? Um dia desse um rapaz veio me oferecer um celular bom e tal, e eu percebi que ele queria R$20 naquele celular. Eu não ia perguntar a ele de onde veio e tal, mas eu percebi, assim, irmão, não quero não, obrigado, gratidão, tá? E ele insistiu, não, obrigado, gratidão, quero não, tá? Muito obrigado, te agradeço aí pela oportunidade. Você não pode se envolver em esquema, armação, tem que procurar se aperfeiçoar. Tudo aquilo que vai te ajudar a você evoluir, você se salvar, você se autoconhecer. Outra coisa, se autoconhecer. O reino de Deus mora dentro de vós. Jesus falou isso. Se autoconhecer significa se aperfeiçoar, se aprofundar e se conhecer. Fazer uma meditação. Tá me entendendo? Meditação é o quê? É um pensamento, é você parar para pensar. Se fazer uma busca dentro de você, o que eu tenho que melhorar? O que eu fiz de errado? Tá me entendendo? Por que eu não compreendo fulano? Me ajuda a compreender, a entender aquela pessoa. Entendeu? É nesse sentido. Se envolver com pessoas que te amam, principalmente, às vezes estão até erradas em determinadas áreas, mas você se envolve com elas. Tá bom? Dá valor à sua família, ao seu filho, à sua filha, dá valor ao seu marido, à sua esposa, tá? Passear mais, isso faz parte de evolução, se divertir mais, né? Não é só estudar e se envolver, é se divertir também, saber conciliar. Por exemplo, no final de semana a família quer sair, ir para um sítio, ou para um parque, ou ir numa praia, né? Ou ir num clube, ou ir num shopping. Você está mais em família e saber se organizar o momento certo de fazer isso, fazer aquilo, tá bom, pessoal? Então começa a investir sobre Enlil, sobre Enki, começa a buscar aí, tem vários vídeos aí, você vai canalizando as informações, Enlil, Enki, tá? E Anunnakis.
Tábuas Sumérias. Além de vídeos, tem vários blogs trazendo assunto a respeito. Aí você pega a peneira e vai peneirando. Aí você vai entender o que está acontecendo. Tá bom? Os vários internautas que já entraram em contato comigo aí para perguntar sobre o assunto, tá aí todas as dicas possíveis. Não precisa eu ter que ficar falando o que já está amostrando por aí, o que já está claro, tá? E o que já foi reconhecido cientificamente e arqueologicamente. Eu vi um documentário não, eu vi um programa de um arqueólogo historiador evangélico, que ele foi nesse programa, e ele falou realmente sobre as tábuas sumérias. Ele falou, não tenho como negar que ela é mais antiga do que a Bíblia. Eu não tenho como negar. Ele falou mesmo, não tenho como negar. Tá? Então, está claro, não é nem supor, não se supõe, está claro, está definido de que a Bíblia é um plágio, o Velho Testamento é um plágio das tábuas sumerianas, tá? As tabuletas sumerianas. Mas é importante, né, a gente estudar sobre o assunto e aprender. Nunca é demais, né, pessoal? E você vai descobrir até mais coisas do que eu, tá bom? Teve uma internauta aí que eu não lembro o nome dela, acho que foi a Lene, não sei se foi a Lene, acho que foi a Lene. A Lene é uma internauta que investiga muito e ela me agradeceu por ter ajudado a ela. E um detalhe, pessoal, esse assunto, tá, envolve ufologia também e está correndo em todas as religiões. Todas as religiões. Tem católicos que estão falando sobre isso em vídeos, tem evangélicos, tá? Tem pessoas de outras religiões espíritas, inclusive tem um livro, né, que fala sobre os Néfilins, que fala sobre o assunto, tá? Um livro espírita que fala sobre os Néfilins, que fala sobre esse assunto também. Estão todos focados nesse assunto das tábuas sumerianas, do livro de Enki, Enlil, a história de Enlil, e N situações. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos. Acho que chegou aqui o carro do ovo. É isso aí, pessoal. Não sei, tem um internauta aí que no outro dia ele botou kkk, riu pra caramba, né? Pessoal, gratidão a todos aí. Tem muita coisa aí acontecendo. Fico feliz que as pessoas estão buscando, estão se libertando. E eu vou gravar um vídeo agora falando sobre a imortalidade, que nós somos imortais, né? Só que dessa vez eu vou falar sobre o cristianismo, tá bom, pessoal? Eu falei sobre a física quântica, somos imortais, física quântica, e agora eu vou falar sobre o cristianismo, tá bom? Gratidão a todos aí, no YouTube Douglas Cavalcante, Projeto Vitória Cristina, no Facebook temos aí Livro Entre o Céu e a Terra e página Projeto Vitória Cristina. Gratidão a todos os despertos, parabéns aí, muita gente se sentindo melhor, se libertando, se despertando, vivendo a vida melhor, vivendo mais a vida, né? Entendendo que não tem nada a ver com religião, né? A religião, aos poucos, ela está sendo desconstruída, porque a causa disso tudo vem lá de trás, muito antes da religião, tá? Mas a religião, ela somou para que isso piorasse mais ainda. E aos poucos ela está sendo desconstruída no momento em que cada um está despertando, milhões de despertamento no mundo inteiro. Esse assunto que você está vendo, você vai ver em espanhol, em inglês, chinês, tem vários vídeos falando sobre o mesmo assunto em várias línguas. Um forte abraço, Shalom, Adonai. Não esqueça, invista no amor, paz, luz, moralidade, integridade, que está conectado, né? Honestidade, simplicidade. Um forte abraço, pessoal. Evoluir sempre. Tchau, tchau.